Eu sempre quis testar um notebook dessa marca. E aí eles entraram em contato e me mandaram um notebook. Eu fiquei muito feliz com isso. No vídeo de hoje eu vou fazer o meu review sobre o A52HYB da Avel. Bora lá! Fala pessoal, eu sou o André e estou aqui hoje para poder fazer o meu review, contar um pouco da minha experiência de uso com o Avel A52 HYB, ou HYB, não sei o nome certo, mas tá tudo aqui na descrição para vocês, tá? Vou deixar o link da Avel, que foram eles mesmos quem mandaram essa máquina para poder fazer review, para poder fazer conteúdo aqui para vocês. Então eu vou deixar o link da loja aqui, o link oficial da loja aqui embaixo na descrição, com todas as especificações técnicas desta máquina que eu tô com ela aqui. Mas antes de qualquer coisa, desce o player aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, porque além de review de notebook, eu também faço um monte de conteúdo voltado aí para tecnologia. Tenho certeza que você gostar desse vídeo aqui, você vai gostar de um monte de conteúdo aqui no canal. Deixa eu passar primeiro pelas especificações técnicas dessa máquina aqui, e aí eu conto um pouco da experiência, vou mesclando uma coisa e outra. Esse modelo aqui tem um Intel Core i5 de 12ª geração, o i5-12450H. Tem 16 GB de memória RAM, um SSD de 500 GB, mas o item mais legal desse notebook em termos de especificações é que ele conta com a RTX 3050, que habilita aí a possibilidade de jogar mesmo estando em um notebook, né? Mesmo tendo toda essa portabilidade e tudo mais. Isso é um negócio bem legal. Ainda sobre jogo, ele tem uma tela Full HD de 144 Hz, que é incrível para quem vai jogar, para quem gosta de jogar. É uma experiência incrível quando você sai de um monitor 60 Hz, o monitor básico, para um de alta taxa de frame rate, que é o caso aqui de 144 Hz. É muito legal. Eu adianto aqui que essa experiência de ter mais frame rate, de ter mais atualização na tela, é um negócio que é difícil voltar, porque depois que você se pega usando esse tipo de especificação, esse tipo de configuração, é muito difícil você pegar um notebook, pegar um computador que não te entregue isso também. Então, é um negócio que deixa a gente mal acostumado, no final das contas. Então, é uma coisa muito positiva dessa máquina aqui. Ainda sobre a tela, é um painel WVA de 15.6 polegadas e ela tem um bom ângulo de visão. Então, você mesmo olhando um pouquinho de lado, você tem bons ângulos de visão e não distorce a imagem, né? Não distorce as cores. Não é a melhor tela quando a gente fala de tratamento de imagem, por exemplo, se você vai usar para editar foto, editar vídeo. É uma tela legal, uma tela muito boa, mas ela não é a tela padrão do mercado, por assim dizer. Eu acho que telas OLED te entregam uma experiência um pouco mais interessante nesse tipo de trabalho, mas a gente está falando de um notebook, que não é um notebook topo de linha, também não é um notebook de entrada, mas é satisfatório. Esse é o resumo que eu quero passar aqui para vocês. É uma tela com uso muito satisfatório. Eu não deixei de fazer nenhum tipo de trabalho nele por conta disso, mas se você busca uma acurácia de cor, uma precisão de cor, tem que ficar ligado, talvez até usar um monitor externo para poder te entregar esse tipo de experiência. Não é um ponto negativo, tá? Só estou colocando isso em pauta aqui porque é importante quando você vai pegar uma máquina desse tipo, e como a Avel é muito conhecida por notebooks com alta performance, muita gente que edita vídeo, que enfim, faz esse tipo de trabalho, acaba indo para a marca, e eu tenho que comentar isso aqui para vocês também. Bom, já que eu falei da tela, eu queria falar um pouco da construção dessa máquina, porque assim, é um notebook que não é muito leve não, é um notebook de 15.6 polegadas, então ele tem o seu peso considerável, assim, nesse caso aqui são 2,5 kg. Não é grandalhão, não é pesado, o Acer Nitro 5, para vocês terem uma ideia, é muito mais pesado do que ele, eu acho assim, mais trambolho do que ele, mas esse aqui atende bem, vou colocar assim, atende bem no quesito portabilidade. Entretanto, ele tem bastante porta para um notebook, né? Do lado direito tem duas portas USB-A, uma entrada para cartão de memória, né? Para você fazer leitura de cartão de memória. Do lado esquerdo tem mais uma porta USB do tipo A, ideal para colocar, por exemplo, o receptor do seu mouse sem fio, né? Esse tipo de coisa. Tem duas portas P2, uma para microfone e uma para fone de ouvido. E na parte de trás ainda tem mais coisa. Na parte de trás tem um conector de alimentação, o cabo Ethernet, um HDMI e um USB-C. Então você tem bastante porta para você conectar todos os seus periféricos aí.
No meu caso aqui, por exemplo, eu gosto de dar saída para o monitor externo, então já posso usar o HDMI direto nele aqui, posso deixar ligado no carregador também na parte de trás. Isso é muito conveniente para poder organizar cabo, esse tipo de setup, né, onde você tem um notebook e uma tela secundária, é excelente para poder organizar, deixar tudo mais organizado. O cabo Ethernet também na parte de trás é um negócio muito legal, e nas laterais fica só para o básico, né, que é as portas USB do tipo A, que é leitor de cartão de memória, que é muito importante também, e as saídas para o fone de ouvido. É uma construção simples, não é nada sofisticado, nem muito premium, que é como a gente vê em notebooks mais high-ends, mas atende muito bem, e eu achei bem seguro por parte da Avell pensar nessa construção, pensar nesse gabinete aqui pro notebook, mesmo sendo plástico, mesmo sendo materiais um pouco mais simples, eles foram felizes assim no acabamento. Gostei bastante do acabamento do Avell A52. Ainda sobre construção, né? Estamos nesse tópico aqui, vamos aproveitar para poder falar logo do teclado e do trackpad. O teclado é excelente, é um teclado retroiluminado RGB, então você consegue deixar as cores pulsando aqui no teclado, e ele tem um travel distance, ou seja, a variação do percurso da tela é muito boa. Então se você pensa em pegar um notebook desse para digitar trabalhos, ficar muito tempo assim digitando, isso é muito legal, é uma experiência muito legal usar o teclado do próprio notebook. Eu não precisei, por exemplo, usar um teclado externo. É claro que, se possível, você pode fazer isso conectando via USB ou via Bluetooth, ele permite isso, mas eu achei a digitação super confortável, gostei bastante desse ponto aqui no A52. Ele tem teclado numérico, o que para um notebook desse tamanho é meio que esperado, mas fica aí como um extra para vocês. Agora, um negócio que eu não gostei foi o trackpad. Apesar de já ter os gestos do Windows, né, para deslizar com 2 dedos, aquela coisa toda, eu não gostei muito do trackpad. Não é nem um lance de precisão, é que o clique dele é meio duro demais, é barulhento. Então a minha experiência com o trackpad aqui do A52 não foi tão legal assim não. Eu preferi usar ele com o mouse externo, e eu acho que a maioria de vocês vai usar dessa forma também. Então, assim, tá aqui, é funcional, mas nem sempre é a melhor opção. Eu preferi ter um mouse externo para poder usar o notebook no meu dia a dia aqui de trabalho e tudo mais. Eu não vou falar que isso é um ponto muito negativo, porque é meio que natural de notebooks dessa categoria. Mas, por favor, marcas, comece a investir um pouco mais no trackpad, né? Tudo bem que a maioria dos usuários vai usar com mouse, mas, poxa, é ruim, sabe? Eu não gostei muito do trackpad dele, não. Agora deixa eu falar um pouco da parte de potência desse notebook, porque, como eu falei, ele tem um Core i5 e uma RTX 3050. Se a gente olha muito a especificação, talvez vocês ficam assim, poxa, vai servir para quê? Para que tipo de trabalho eu consigo fazer com um notebook desse? Olha, arquitetos, engenheiros, pessoas que trabalham com programação, pessoas que usam notebooks para editar vídeo e tudo mais, vão ter uma ótima experiência com esse notebook. A RTX 3050 não é a placa de vídeo mais top do mercado, mas ela já atende muito bem quando a gente está falando de trabalhos audiovisuais e trabalhos que demandam esse tipo de render, né? Esse tipo de trabalho que arquitetos e engenheiros, por exemplo, dão muito valor. Eu joguei nele, não vou negar com vocês não, joguei bastante com ele, o Valorant no 144 Hz, é excelente, funciona super bem. Olha, perfeito para mim, funcionou muito bem, de verdade, mas eu notei que ele é meio barulhento, assim. Depois de um tempo rodando, as ventoinhas entram em ação e ele faz um certo barulhinho para poder resfriar essa máquina aqui. Ele também conta com um botão de desempenho aqui, então você pode mudar os modos de desempenho dele entre tipo fraco, médio e forte, que ele vai usar poucos recursos do processador e placa de vídeo, médio e alto. Na hora que você coloca no alto, a ventoinha faz um barulhinho, tá? É um barulhinho legal, assim como eu comentei na parte de jogo. Ela roda alto, faz uma zoeira. Se você tá em um escritório, alguma coisa assim, pode ser que as pessoas do lado se incomodem, mas é só colocar um fone de ouvido também, que não é um problema muito grande. Se eu puder dar um conselho aqui, essa máquina já roda trabalhos assim, numa boa. É claro que um i7 vai ser melhor, óbvio. Um i9, se você tiver a possibilidade, óbvio, você tá adicionando mais poder de processamento na sua máquina. Mas o i5 com a 3050 e os 16 GB de RAM já atendem muito bem para profissionais, para pessoas que querem uma máquina portátil sem gastar muito, porque de fato a gente está falando de um notebook aqui que não é absurdamente caro. Ele está na casa aí dos 5, 6 mil reais, que tudo bem, é muito dinheiro, mas não é muito caro quando a gente pensa em workstations, em notebooks para trabalho nessas categorias que eu comentei.
Se eu puder dar uma dica aqui, faça o upgrade de memória RAM assim que puder. Ele tem 16 GB, é muita coisa, assim, para a maioria dos trabalhos já atende muito bem, mas se você puder colocar 32 GB, por exemplo, vai ser, ó, perfeito. Ele tem um SSD de 512 GB que funciona muito bem, é rápido o suficiente para poder rodar tudo numa boa. Eu não acho que o i5 seja um gargalo tão grande, nem a 3050, mas 16 GB de memória RAM pode te gerar alguns gargalos em trabalhos, em tarefas mais profissionais, vamos colocar assim. Entretanto, é uma máquina assim que para quem está na faculdade, para quem está começando engenharia, arquitetura, para quem já é arquiteto ou engenheiro e para quem já é editor de vídeos e pensa numa máquina, né, numa workstation, num notebook para trabalho, poxa, vai aguentar muito bem de verdade. Eu editei vídeo, editei foto nele, rodou tipo numa boa, rodou a suíte de aplicativos da Adobe numa boa, mas como eu falei, se ele tivesse um pouco mais de RAM seria tipo o ideal. Óbvio, eu não estou falando que ele é o mais potente nem o mais topo de linha do mercado, não é. Só que nessa faixa de preço, o i5 com a 3050 já dão conta muito bem do recado. Como eu comentei, se você quer mais do que isso, tem até outras linhas da própria Vel que vão te entregar um i7, um i9, RTX 4050, só que aí você vai subir muito a questão do preço, né? Você vai subir uma categoria bem acima no custo da sua máquina, do seu equipamento. Eu acho que esse conjunto aqui satisfaz muito bem a grande maioria dos usuários que estão em busca aí de uma máquina para trabalho, uma máquina para seja começar ou dar continuidade aos seus trabalhos aí de engenharia, arquitetura, programação, edição de vídeo e tudo mais que eu comentei aí com vocês. Só para fechar, ele tem Wi-Fi 6, Bluetooth 5 e assim, aqui no meu estúdio eu tenho um roteador do meu sistema Mesh e funciona super bem. Download super rápido, o Bluetooth eu conectei teclado, conectei mouse, caixinhas de som, fone de ouvido, perfeito, não tive nenhum tipo de problema. Ele vem com o Windows 10, tem a versão também que ele vem sem sistema operacional, acho que aí ele vai rodar o Linux, se eu não me engano, mas ele tem a versão, né? Você pode comprar com ou sem o Windows. Eu te recomendo comprar com Windows porque você já vai ter a máquina já saindo da fábrica com o sistema operacional redondinho, então isso é muito bom. Enfim, resumindo, é uma máquina que eu fiquei muito satisfeita e a Vel manda mais notebooks pra mim, porque eu adorei essa primeira experiência aqui com o A52. Eu adorei, mesmo sabendo que não é o notebook mais topo de linha deles, que não é o notebook mais premium deles, eu adorei a experiência com essa máquina aqui, adorei testar o A52 e adorei também ter essa experiência com a Vel, que é uma marca que eu venho namorando por muitos anos aí e até que enfim eu tive a possibilidade de colocar a mão em um equipamento da marca. Muito obrigado por terem enviado o notebook aqui para poder fazer teste, já vou devolver ele, formatar, colocar na caixa para poder devolver para vocês, valeu! E lembrando, né, se vocês quiserem algum tipo de informação extra, deixa aqui na seção de comentários, se vocês quiserem tirar qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente continua esse bate-papo por lá. Beleza? Os links para comprar o seu Vel A52, HYB, New e 5 e outras versões estão aqui na descrição e comprando por lá vocês me ajudam pra caramba. Fechou? Um grande abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.